O advogado olhou para mim e sussurrou: "Não aceite essa indenização. Tem algo muito errado aqui." Eu tinha acabado de ser demitido, estava desesperado por dinheiro, e ele estava me dizendo para recusar uma oferta de R$ 50.000. Eu pensei que ele tinha enlouquecido. Mas o que ele descobriu nos documentos da empresa mudou tudo. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e durante 7 anos trabalhei como supervisor de logística em uma grande distribuidora de produtos eletrônicos em São Paulo. Eu não era rico, mas ganhava bem o suficiente para sustentar minha família, pagar o aluguel e ainda guardar um pouco no fim do mês. Tinha uma esposa, Amanda, e um filho pequeno, o Enzo, que na época tinha 5 anos. A vida estava finalmente começando a fazer sentido, sabe? Eu tinha estabilidade, segurança. Ou, pelo menos, era isso que eu achava. Tudo começou em uma segunda-feira de manhã. Cheguei no trabalho como sempre, cumprimentei a equipe, liguei o computador e estava tomando meu café quando o gerente-geral, o Gustavo, apareceu na porta da minha sala. Ele tinha uma cara estranha, séria demais. "Rafael, preciso falar com você agora." Meu estômago deu um nó. Ninguém começa uma conversa assim se for para dar boas notícias. Ele me levou até a sala de reuniões no segundo andar, onde a diretora de recursos humanos já estava sentada com uma pasta na mão. Foi aí que eu soube. Eu estava sendo demitido. Sem aviso prévio. Sem explicação clara. Eles disseram que era uma reestruturação da empresa, que não tinha nada a ver comigo, que eu era um ótimo funcionário, mas que, infelizmente, minha posição tinha sido eliminada. Eu fiquei em choque, completamente paralisado. Não consegui nem responder direito. A diretora de RH abriu a pasta e começou a explicar os valores da minha rescisão. Férias proporcionais, 13º, FGTS, multa de 40%. No total, dava uns R$ 50.000. Para mim, naquela situação, parecia muito dinheiro. Eu estava assustado, mas ao mesmo tempo aliviado, de que pelo menos eu não ia sair com as mãos vazias. Eles colocaram os papéis na minha frente e pediram para eu assinar ali mesmo. "É só uma formalidade", ela disse. "Você recebe o pagamento em até 10 dias." Mas alguma coisa no fundo da minha cabeça me dizia para não assinar nada naquele momento. Eu não sabia o que era, mas algo estava errado. Eu pedi para levar os documentos para casa, revisar com calma. O Gustavo franziu a testa. "Rafael, isso é padrão. Você pode assinar agora e resolver tudo hoje mesmo." Mas eu insisti. Eu preciso ler direito, só isso. Eles não gostaram, mas não podiam me obrigar. Saí daquela sala com os papéis na mão e o coração acelerado. Quando cheguei em casa, contei tudo para Amanda. Ela ficou tão chocada quanto eu. 7 anos, Rafael? Você trabalhou 7 anos lá? Como eles podem simplesmente te mandar embora assim? Ela estava brava, mas eu estava mais confuso do que qualquer coisa. Eu abri os documentos na mesa da cozinha e comecei a ler. Eram páginas e páginas de termos técnicos, cláusulas, valores, datas. Eu não entendia metade do que estava escrito. Foi quando a Amanda sugeriu: "A gente precisa falar com um advogado. Você não pode assinar isso sem ter certeza de que está tudo certo." No dia seguinte, marquei uma consulta com um advogado trabalhista que um amigo meu tinha me recomendado. O nome dele era Dr. Marcelo. Ele tinha um escritório pequeno, no centro, mas todo mundo dizia que ele era muito bom. Quando cheguei lá, ele me recebeu com um aperto de mão firme e me pediu para contar tudo desde o começo. Eu expliquei sobre a demissão, sobre os valores, sobre a pressão para assinar. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando algumas coisas num caderno. Quando eu terminei, ele pediu para ver os documentos. Eu entreguei a pasta para ele e fiquei sentado do outro lado da mesa, observando enquanto ele lia cada página com atenção. Ele não falou nada por uns 10 minutos, só virava as páginas, destacava algumas partes, fazia anotações. Então, de repente, ele parou. Levantou os olhos para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de surpresa e raiva. "Rafael, não aceite essa indenização. Tem algo muito errado aqui." Eu gelei. "Como assim? O que você viu?" Ele apontou para uma das cláusulas no meio do contrato. "Essa parte aqui, você está vendo? Eles estão te pedindo para assinar uma quitação total do contrato de trabalho. Isso significa que, ao assinar, você concorda que não tem mais nenhum direito a reclamar de nada. Nenhuma hora extra não paga, nenhum adicional noturno, nada. Você está basicamente abrindo mão de tudo." "Mas isso não é normal?" eu perguntei, ainda sem entender. "Não da forma como está escrito aqui. E tem mais, eles estão calculando as suas horas extras de uma forma completamente errada. Você me disse que fazia horas extras praticamente todos os dias, certo?" "Sim, quase sempre ficava até mais tarde, ou chegava mais cedo. Sempre teve muito trabalho." "Eles pagavam essas horas?" "Às vezes, mas não todas.
O Gustavo sempre dizia que a gente ia compensar depois, ou que ia entrar como banco de horas, mas eu nunca vi isso direito no contra-cheque. Dr. Marcelo balançou a cabeça. Pois é, e agora eles estão te oferecendo R$ 50.000 para você assinar e nunca mais cobrar nada. Rafael, você tem direito a muito mais do que isso. Se a gente fizer as contas corretas, com todas as horas extras não pagas, adicionais noturnos, se você trabalhou em feriados, fins de semana, tudo isso conta. Você pode estar perdendo o dobro, talvez o triplo desse valor. Eu senti meu estômago revirar. Você tem certeza? Absoluta. E tem outra coisa. Ele apontou para uma data no documento. Aqui, diz que sua demissão foi sem justa causa. Mas olha essa cláusula aqui embaixo. Eles estão dizendo que você concordou em sair voluntariamente. Isso é uma contradição. Se você assinar isso, eles podem alegar que você pediu demissão. E aí você perde o direito ao seguro-desemprego e a multa do FGTS. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eles estão tentando me enganar. Estão, e não é a primeira vez que eu vejo isso. Empresas grandes fazem isso direto. Eles contam com o fato de que a maioria das pessoas está desesperada, não entende de lei e assina qualquer coisa só para receber o dinheiro rápido. Mas você teve sorte de não ter assinado na hora. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar tudo. Então, o que eu faço agora? Agora, a gente entra com uma ação trabalhista. Vamos calcular tudo certinho, reunir todas as provas que você tiver, contra-cheques, mensagens, e-mails, qualquer coisa que prove que você fazia horas extras e que não foi pago corretamente. E a gente vai atrás do que é realmente seu. Saí daquele escritório com a cabeça girando. Eu estava aliviado por não ter assinado, mas ao mesmo tempo com raiva. Raiva de ter sido tratado daquela forma. Raiva de quase ter caído numa armadilha. Durante 7 anos eu dei tudo para aquela empresa. Cheguei cedo, saí tarde, trabalhei fins de semana, feriados, fiz de tudo para que as coisas funcionassem. E no final, eles tentaram me passar para trás como se eu fosse idiota. Nas semanas seguintes, o Dr. Marcelo começou a montar o processo. Eu tive que ir atrás de todos os documentos que eu tinha guardado. Contra-cheques antigos, e-mails do Gustavo pedindo para eu ficar até mais tarde, mensagens no WhatsApp sobre trabalho em fim de semana. Eu até achei algumas planilhas que eu mesmo tinha feito registrando minhas horas, porque eu sempre desconfiei que algo não estava certo. Quando a gente juntou tudo e fez os cálculos, o resultado foi chocante. Eu tinha direito a receber quase R$ 150.000, 3 vezes mais do que eles estavam oferecendo. Dr. Marcelo entrou com a ação na Justiça do Trabalho e a empresa foi notificada. A reação deles foi imediata. 2 dias depois, a diretora de Recursos Humanos me ligou. Ela estava nervosa, eu podia sentir pela voz. Rafael, a gente recebeu a notificação aqui. Olha, acho que houve um mal-entendido. A gente pode conversar e tentar resolver isso de forma amigável? Eu falei para ela entrar em contato com o meu advogado. Não ia mais falar nada sem ele. Ela insistiu, tentou me convencer a aceitar um valor um pouco maior, mas eu já sabia o jogo. Dr. Marcelo tinha me preparado para isso. Eles vão tentar te pressionar, te oferecer um pouco mais para você desistir. Não aceite nada sem falar comigo antes. A empresa tentou negociar algumas vezes, mas sempre oferecendo valores muito abaixo do que eu realmente tinha direito, até que, finalmente, a audiência foi marcada. Eu estava nervoso no dia. Nunca tinha pisado em um tribunal antes, mas Dr. Marcelo estava confiante. A gente tem todas as provas, eles não vão conseguir negar. A audiência durou quase 2 horas. O advogado da empresa tentou argumentar que as horas extras eram voluntárias, que eu não era obrigado a ficar, que não havia registro formal, mas Dr. Marcelo apresentou todos os e-mails, as mensagens, as planilhas, mostrou que a empresa sabia perfeitamente que eu fazia horas extras e que nunca pagou corretamente. O juiz ouviu os 2 lados, analisou os documentos e então deu a sentença. Eu ganhei. A empresa foi condenada a me pagar R$ 132.000, incluindo todas as horas extras, adicionais, férias não gozadas e danos morais por tentativa de fraude na rescisão. Quando saí daquela sala, eu não conseguia parar de sorrir. Não era só pelo dinheiro, era pela justiça, por saber que eu não tinha deixado eles me passarem para trás, que eu tinha lutado pelo que era meu. Alguns meses depois, o dinheiro foi depositado na minha conta. R$ 132.000. Com esse valor, eu consegui pagar todas as dívidas que tinha acumulado enquanto estava desempregado, comprei um carro usado mais bom e ainda sobrou para guardar uma reserva. Eu também consegui outro emprego, em uma empresa menor, mas muito mais honesta. Olhando para trás, eu percebo que aquele momento foi um divisor de águas na minha vida.
Se eu tivesse assinado aqueles papéis naquele dia sem pensar, sem consultar ninguém, eu teria perdido mais de R$ 80 mil. E pior, eu teria saído daquela empresa me sentindo derrotado, como se eu não valesse nada. Mas eu não deixei isso acontecer. A lição que eu aprendi é simples. Nunca assine nada sem entender completamente o que está escrito. Não importa o quanto você precise do dinheiro, não importa a pressão que estão colocando em você. Se você tem dúvidas, procure ajuda. Fale com um advogado, fale com alguém que entende. Porque existem muitas empresas por aí que contam com a ignorância das pessoas para fazer exatamente o que tentaram fazer comigo. Hoje, sempre que alguém me conta que foi demitido, eu dou o mesmo conselho. Não aceite a primeira oferta. Não assine nada na hora. Leve os papéis, leia com calma e, se você não entender, procure alguém que entenda. Porque o que é seu e ninguém tem o direito de tirar isso de você. A verdade é que muitas pessoas passam por isso todos os dias. São demitidas, recebem um papel cheio de termos complicados e assinam sem saber o que estão abrindo mão. E as empresas sabem disso. Elas contam com isso. Mas você não precisa ser mais uma estatística. Você pode lutar pelos seus direitos. E olha, eu sei que é assustador. Eu sei que é mais fácil simplesmente aceitar o que estão te oferecendo e seguir em frente. Mas pensa comigo. Se você trabalhou anos da sua vida, se você deu seu suor, seu tempo, sua energia, você merece receber tudo o que é justo. Não menos. Não um acordo que só beneficia o outro lado. Tudo. Então, se você está passando por algo parecido, ou se conhece alguém que está, compartilhe essa história, porque conhecimento é poder. E quanto mais pessoas souberem que podem lutar, menos empresas vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Eu agradeço ao Dr. Marcelo até hoje. Ele não só me ajudou a recuperar o que era meu, mas também me ensinou que eu tenho valor, que meu trabalho tem valor, e que eu não preciso aceitar ser tratado de qualquer jeito só porque alguém tem mais poder ou mais dinheiro do que eu. No final, aquela demissão, que parecia a pior coisa que poderia ter acontecido, acabou sendo uma bênção disfarçada. Porque ela me abriu os olhos, me mostrou quem realmente se importava comigo e quem só estava me usando, e me deu a força para lutar pelos meus direitos. Se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Você tem direitos. Sempre. E existem pessoas dispostas a te ajudar a garantir que esses direitos sejam respeitados. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de lutar. Porque no fim das contas, a única pessoa que vai realmente lutar por você é você mesmo. E vale a pena. Se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.